Na semana passada, 2 pessoas morreram no interior do estado, vítimas de raios, e a meteorologia alerta para o aumento na incidência desses fenômenos nos próximos meses. Mas como evitar essa ameaça? Existe um comportamento de risco? Quem dá mais detalhes agora ao vivo para a gente é o repórter Guilherme Mendes. Bom dia, Guilherme. É grande a incidência de raios no Brasil? Bom dia, Marina. Bom dia, Salomão. É grande sim, viu, Marina? Em todo o país, segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, caem cerca de 58 milhões de raios aqui no país. E quase metade desses raios caem aqui na região amazônica. Sobre isso eu vou começar agora com o Luiz Pereira, que é engenheiro elétrico. Luiz Pereira, com tanto raio caindo aqui na região, como se proteger? Bom dia. Bom dia. Veja bem, como realmente a região amazônica é bastante crítica em relação aí à quantidade de raios, né? O ideal, se a pessoa estiver no campo aberto, etc., ela tem que juntar os pés e agachar se ela está vendo descargas atmosféricas próximo. Detalhe, não ficar em mar, piscinas, rios, lagos, né? E a pessoa normalmente aí fica jogando em campinho de futebol, etc., campo aberto, tem que realmente procurar se abrigar em alguma residência, algum prédio, etc., né? Que a chance de realmente de ser atingido em cima dele o raio vai ser menor. Agora a gente vê os cuidados que devem ser tomados quando a pessoa está sozinha. Agora aqui nessa região, por exemplo, a gente pode ver que tem muitos prédios por aqui espalhados. Como se proteger dentro de um prédio? A gente sabe que o para-raio está num prédio, mas o prédio do lado, ele também é protegido por esse para-raio. Por isso a gente até trouxe aqui, viu, Salomão, uma maquete. Quer pedir aqui, Luiz Pereira, por favor. Qual que é a explicação, como é que faz para se proteger num prédio? Quem está num prédio, a pessoa do lado, também está protegida? Como é que é? Não, normalmente não. O para-raio é projetado especificamente para aquele prédio. Só que normalmente as pessoas imaginam que basta ter lá um mastro e um cabo de descida, já tem um para-raio. Não é bem assim. Entendeu? O para-raio é um pouco mais complexo, ou seja, tem que fazer como se fosse engaiolar o prédio. Por exemplo, eu vou mostrar aqui na maquete, né, que em cima do prédio tem que haver um cabo de cobre ou um fio de alumínio circundando todo o perímetro do prédio, bem como em cima da caixa d'água. E a cada 20 metros em relação ao perímetro, tem que haver os cabos de descida. Por exemplo, aqui é um cabo de descida do para-raios, que seria um cabo de cobre, um outro cabo de descida no outro vértice do prédio, e assim por diante. No caso, nesse exemplo aqui dessa maquete, estamos supondo como se fosse um prédio de 80 metros de perímetro. Então seriam 4 cabos de descida. E na parte de baixo do prédio, ou no teto do subsolo, ou enterrado, tem que haver haver a interligação entre todos os cabos de descida. Só dessa Agora, forma Luiz, é que... Desculpa, Salomão, pode ir? Luiz, bom dia, Salomão. Bom dia. Luiz, em relação à questão da manutenção desses para-raios, a gente sabe, por exemplo, que eles estão ali, mas eventualmente a gente só lembra dele quando, que Deus o livre, aconteça algum acidente. Como é que é isso hoje nos edifícios de Belém? Como é que está a manutenção desses equipamentos? Veja bem, a manutenção, por norma, ela tem que ser feita uma vez a cada ano. E nessa inspeção, né, que tem que ser feita a inspeção visual, e se aproveitar, a pessoa tem que dar realmente uma geral, ou seja, a empresa especializada, verificar se o para-raio está adequado. Isso é feito? Olha, isso normalmente aqui, no caso de Belém, não está sendo feito, porque pelo que eu já vistorei aqui, muitos prédios aqui, eu acredito que mais de 60% dos prédios não estão adequados em relação à norma. Agora, qual é o risco tendo uma situação como essa? Veja bem, o risco é bastante elevado, veja bem, porque você pode ter, por exemplo, danificar parte da estrutura, pode haver de cair um prédio, por exemplo, na quina de um vértice, bater, por exemplo, na quina do vértice do prédio e sair pedaços de pedra, parede realmente, e cair em pessoas, ou moradores, ou funcionários, ou mesmo transientes passando. E um detalhe, né, o síndico, ele responde civil e criminalmente, se isso acontecer e o para-raios não tiver dentro da norma. É como se você estiver dirigindo e você não quer atropelar ninguém, mas de repente você vai atropelar alguém. Também a pessoa vai responder civil e criminalmente. Luiz. Então, no caso, os síndicos têm que realmente averiguar, chamar empresas especializadas para verificar se realmente o para-raio está de acordo com a norma, e isso é fundamental. Ainda mais aqui nessa região, né, Pará, Amazonas, etc., que é muito alto o índice. Luiz, bom dia. Marina. Bom dia, pois não, Na Marina. verdade, eu não sei se isso é para a gente ficar preocupado ou não, mas nessa vistoria que você falou, só para reiterar, essas normas que você citou aí, mostrando na maquete, elas estão realmente seguidas ou a maioria dos prédios não está com um para-raio adequado diante dessa exposição aí que você fez pra gente? Olha, infelizmente aqui na região do Pará não está não. Está aqui no caso de Belém, né? Não conheço outras cidades aqui no Pará, né? Mas só o visual que eu já, antes aqui da reportagem, né? Eu já dei uma geral, inclusive mencionei aqui para o Guilherme, né? Inclusive ele visualizou juntamente com a gente aqui, né? Realmente a maioria não está adequada em relação às normas, né? Isso aí realmente é preocupante e pela situação da quantidade de raios, né? Agora, Luiz, a gente está aqui às margens do rio.
embarcações, também existe risco, existe alguns cuidados que devem ser tomados para evitar que caia um raio em alguma embarcação? Olha, veja bem, a embarcação ela tem que ter um mastro, seja uma coisa de ferro, acima basicamente essa altura desse mastro tem que ser 1/4 em relação ao tamanho do barco, tem que haver o cabo de cobre chegando até na água, normalmente o pessoal usa uma placa de cobre mergulhado na água, ou seja, é fundamental. Se o barco não tiver esse sistema, o que possivelmente poderá ocorrer é se cair um raio nessa embarcação, a embarcação afundar, ou seja, ela vai estilhaçar realmente em relação à madeira, obviamente que vai abrir um rombo na embarcação e a tendência é afundar o barco. Então isso aí teria que também as pessoas que estão adentrando um barco, ainda mais se estiver num momento de muita chuva, descargas atmosféricas, eu não entraria. Tá certo, Luiz, obrigado pelas informações. Bom, quem quiser tirar alguma outra dúvida, o Luiz Pereira vai estar fazendo uma palestra gratuita amanhã na FEPA, onde todo mundo pode tirar qualquer dúvida. Salomão, Marina. Obrigado, Guilherme, Obrigada, Guilherme. pela participação. Bom dia.